Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui com o programa Pra Que Contabilidade? E hoje não podia ser diferente. Estamos aqui com a doutora Shirley, que vai nos abrilhantar com todo o seu potencial. Eu gostaria que ela fizesse a própria apresentação, que eu já conheço, mas eu queria que vocês pudessem desfrutar dessa minha entrevista. Doutora, muito bem-vinda no programa. E se apresente, por favor, para os nossos. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Então, Nilton, na verdade, eu começo a minha carreira há muito tempo atrás, trabalhando em cartório. Certo. Então, eu entrei como uma auxiliar cartorária, comecei a entender um pouco sobre tributação dentro já do cartório, Em São Paulo mesmo? em São Paulo. Trabalhei no 5º RTD. Concomitantemente a isso, eu começo a faculdade de Direito, me interesso e vou estagiar na área. Já estagio na área de direito tributário, porque no escritório em que eu estagiei, eles já lidavam com tributos, com questões de postos de gasolina. Então, eu começo ali já. E é um assunto bem difícil essa linha de postos, Pois né? É é, o que bem significa que eu já complexa. começo ali trabalhando com alguns impostos e, sobretudo, o imposto sobre circulação de mercadoria. Certo. E eu me interesso por isso. Termino a faculdade e eu me especializo em direito tributário. Faço uma especialização, me formei pela FMU, depois eu faço especialização no Mackenzie e começo a trabalhar. E vou trabalhar numa contabilidade, Oh, que em São beleza. Caetano, Tá. Não pegou gosto? entendeu? E aí eu começo a fazer a parte jurídica, mas por conta do destino, eu depois me vejo desempregada e começo a atuar como advogada autônoma. E Certo. nessa jornada a gente amplia os nossos conhecimentos, mas eu nunca deixei de trabalhar com direito tributário. E hoje, principalmente com a reforma tributária, eu tenho dado mais ênfase nessa questão de trabalhar com a reforma em planejamento tributário. Certo. E por que isso? Porque essa reforma ela vai mudar todo o conceito, né, do que a gente entende hoje de tributação, do sistema tributário como um todo. Ok. Me interessei por isso e, inclusive, sobre alguns aspectos sociais que a própria reforma tributária não traz. Eu Isso é falo, interessante. pois é, porque, por exemplo, a gente tem que entender que o sistema tributário, na verdade, ele vem aí para a gente para aplacar tanto as despesas de Estado, mas também por conta de financiar políticas públicas, certo? Certo. Mas se a gente analisar do ponto de vista mais profundo, esse alcance a gente ainda não tem, nem com a reforma Você percebe tributária. que falta muita coisa assim no próprio descritivo de lei, implantações. É isso? Coisas básicas, como, por exemplo, considerar que a população mais pobre, até quase miserável na sociedade, ela não está contemplada dentro da reforma tributária. Porque a Certo. gente tem políticas públicas para diminuição da pobreza, mas ela raramente consegue ter efetividade. E por que ela não tem efetividade? Porque as políticas públicas não direcionam, né, de maneira eficiente os recursos que, na verdade, são captados. Pega assim muito raso, é isso? Sim, Ou eu quase acho, nada? eu vou além, né? Ah, Eu sou meio ativista social, então eu diria que o direito tributário ele é muito elitista. certo. Então, ainda que a gente tenha tido essa reforma tributária para a gente tentar equalizar ali na ponta mais empobrecida, permitir que a população pague menos impostos, isso ainda não veio para realmente salvaguardar os interesses da população, né? A gente está falando aí de uma reforma tributária que veio para facilitar ou tentar melhorar a vida dos empresários. Sim. Eu acho que é mais nesse sentido. E não chegaria nem perto dessas pessoas que realmente precisam É, desta, é. dessa E eu informação. diria que, por exemplo, né, não sei se você já ouviu falar do termo tributação rosa. Já ouvi. Então, qual que é o grande efeito disso? É a gente provar que dentro da sociedade o gênero importa e importa muito em termos de tributação.
Sei. Mulheres pagam mais impostos que homens. Se eu parar para fazer um recorte aí de mulheres que são mães solos, elas vão pagar mais ainda. Se eu pensar numa população mais empobrecida, eu vou considerar que, por exemplo, se eu pensar em termos de tributação, em princípios de seletividade que são aplicados dentro do sistema tributário para a gente entender quais produtos devem ser mais tributados ou menos tributados, você vai entender que, por exemplo, produtos de higiene, eles são muito tributados. A taxa de tributação é altíssima. Certo. Certo? Então, você tem aí, por exemplo, uma miserabilidade de produtos de higiene entre a população mais pobre, que é tão grave que ela causa, por exemplo, evasão escolar das adolescentes em período menstrual, por exemplo. Por exemplo, inclusive até a própria refeição, período integral, que daria café, um almoço, até à tarde ou coisa do gênero, E aí a né? gente acaba piorando a situação financeira da população. E o sistema tributário, ele deveria ser repensado justamente para isso, para que quem ganha menos pague menos imposto. Certo. Mas você acredita que, doutora, não seria assim mascarar algumas CUFAs da vida, ONGs, institutos ou coisa do gênero que querem fazer o seu melhor, que tem uma dificuldade gigante de estabelecer situações para poder auxiliar e chegar justamente nessas pessoas que realmente são as que mais necessitam? Ou você acha que não existe assim hoje? Eles estão dando mais condições para quem obtém hoje essa ONG do que se preocupar para que coloquem no papel e ajudem diretamente essas pessoas que realmente necessitam todo esse trabalho? Isso não seria meio mascarar alguma coisa? Talvez, eu acho que na verdade, aí a gente vai falar na questão do Estado, né? Sim. O Estado ele não tem braços para alcançar essas pessoas, porque ele é mal organizado. E a gente pode falar que o Estado ele está inchado, mas ele não alcança essas minorias. Então ele acaba precisando dessas ONGs para que eles tenham acesso, Para né? poder fazer essa ponte para Exatamente. eles, entendi. Tá certo. E existe aproveitando assim a deixa do seu conhecimento, né? Algum parente que você se identificou para ir na área da advocacia Não. ou foi a primeira da família, aquelas coisas todas? Não, meu pai é da área da engenharia. Antes de eu fazer faculdade de Direito, eu fiz técnico em edificações. Certo. Ele Então acha... é boa com números e cálculos? Basicamente, Poderia naquilo que eu me dedico, sim. Poderia ir para contabilidade facilmente. Poderia, mas eu realmente nunca me apaixonei pelas ciências contábeis. Ok. Ali eu prefiro sempre fazer ali uma parceria com o contador, que eu achei que Isso é deu muito super bom. certo. É verdade, isso aí é o que mais a gente É tem a hoje, parte né? que dá mais certo. Tá Sim. certo. Bom, doutora, eu tenho assim, fizeram umas perguntas, né? Queria só ali repassar para ver se a senhora pode nos auxiliar, Vamos lá. nesse esclarecimento, né? Vamos lá. Doutora, eu acredito que sejam assim dúvidas que para muitos podem ser banais, mas tem muita gente que bateu nessa tecla, por isso que eu não poderia deixar de passar, né? Para que a senhora possa esclarecer. Doutora, por que essas multas, penalidades, quando existentes, estão tão altas e expressivas, seja ela para pequenos ou médios empresários? E por que tanta discrepância? Olha, se eu entendi aí, eles querem saber por que as multas são tão altas. Exatamente. Né? Quando do cometimento de alguma infração tributária, qual que é o problema? A multa, ela não tem assim um critério muito específico para ela ser estabelecida. A gente vai depender do agente autuador. Ok. E o que acontece? Vai ter duas formas deles calcularem essas multas, mas vai tomar por base o tributo. Ou o tributo não pago ou o tributo sonegado. Ok. Ali eles vão ter um percentual que vai ser calculado e numa primeira forma de se tributar isso, eles vão jogar um percentual fechado, que geralmente tem aí uma base de 15% a 20%. Certo. E eles vão acrescer isso tudo de juros de mora e de atualização monetária.
Mas você tem também uma outra forma, que vai depender tanto desse mesmo percentual em cima do valor do tributo, que o que eu já de cara digo que eu acho errado, mas enfim, aí é outra questão, é uma questão jurídica que a gente vai discutir. E eles vão utilizar alguns critérios para eles fazerem isso. E quais são esses critérios? Primeiro, eles vão poder estabelecer critérios como a condição financeira da empresa, o tamanho da empresa. Isso tudo é esse fiscal, né, físico ou Às vezes é até eletrônico, na hora que ok, você faz toda a ali. parte contábil ele já tem todo. Eles já sabem quem. Hoje em dia, principalmente, né? É Uhum, muito mais difícil eles fazerem uma fiscalização em loco, né? A gente hoje tá muito mais avançado nesse sentido. Mas aí eles vão utilizar esses certos critérios. Eles vão avaliar se a pessoa é reincidente naquele tipo de infração. Isso vai majorar. sim. Eles vão verificar outros critérios, como, por exemplo, se aquele tipo de infração tem impacto social, impacto ambiental. Vão analisar de qual área dentro dos critérios da empresa, né? O KNAI dela, o que que ela faz, qual que é a atividade dela, qual, Principal, secundária. qual que é o potencial ofensivo ali para a sociedade? Principalmente, eu acho que quando a gente pensa no sentido da área da saúde, da área de ciências biológicas ali, indústrias, né? É que são mais pesadas, né? Esse tipo É de porque multa ou coisa do gênero. ali eles vão avaliar, inclusive, na questão ambiental. Então, isso pode majorar ali a multa em percentuais, porque o agente fiscalizador ele tem um munus público, né? Então ele vai ali por ele mesmo fazer uma análise pessoal para verificar se naquele caso específico ele vai majorar ainda mais a multa. Certo. Obviamente que tudo isso tem discussão, mas eles podem sim fazer de uma Entendi. maneira que eles não utilizem um critério muito objetivo. Eu diria Certo. isso. É por Perfeito. isso a discrepância. Ok. Aí temos aqui na sequência, doutora, fugindo, já foge um pouco, né, os assuntos, né, mas para exemplificá-los, doutora, o imposto direto que seria para as pessoas físicas, né, e o indireto, as compras de mercado, farmácia, etc. Por que o IPI e o ICMS são considerados indiretos? Nossa, aí foi específico, Pô, né? pois é. Vamos lá. Aí, Primeiro a gente precisa entender o que é direto e o que é indireto. sem dúvida. No direto, a gente tem uma relação contribuinte físico Propriamente dito. propriamente dita. Ok. Então ali você tem uma previsibilidade maior, você tem critérios esclarecedores e mais transparentes para você saber o porquê que você está sendo tributado, como você vai ser tributado e qual que é o resultado dessa tributação. Perfeito. Então você tem as relações ali muito bem estabelecidas. Quando eu penso no tributo ou no imposto indireto, a gente já não tem mais essa mesma transparência, digamos assim. Certo. Então, já começa pelo fato de que não é, no caso, o contribuinte final não é o próprio consumidor, né? Não é quem está lá na ponta. A gente já estabelece de antemão que quem paga esse tributo, quem vai acabar fazendo os cálculos e embutindo isso no preço final, que obviamente a gente paga, né? Não estou dizendo que a gente não paga esse tributo. Ah, se fosse isento seria Seria ótimo, né? perfeito, mas existe uma outra forma, um outro caminho para que você faça essa captação do tributo e o Ok. cálculo dele. E aí, isso é que não é muito claro nos tributos indiretos. Quem que vai pagar esses impostos? Aí você me deu dois, né? Sim. IPI e o ICMS. ICMS. Primeiro que o IPI, ele é um imposto federal, então a gente já está em outra esfera, e ele vai incidir sobre produtos industrializados. Ok. E aí pode ser tanto um produto que já é importado e é industrializado, como ele também pode ser por conta de algum item que vai ser embutido num produto final. E quem que vai pagar isso? Quem vai pagar isso é o importador ou o fabricante do produto. Certo.
E isso vai estar embutido dentro do preço final que o consumidor vai Abraça toda uma pagar no preço, porcentagem. né? Isso vai Certo. ser incluído dentro do preço. Quando eu falo do ICMS, a gente tem toda uma cadeia, né? Então, a cada ciclo produtivo, ou a cada ciclo de incidência, vai sendo embutido e vai sendo calculado de uma maneira de previsibilidade. Então, ali a gente tem tanto mercadoria como a gente tem serviço. Eu gosto muito de dar exemplo, por exemplo, da energia elétrica, da luz, Sim. que tem a incidência do ICMS. E aí, o que que acontece? Isso vai ser embutido a cada transferência. Então, por exemplo, vai depender de por quantos estados, por exemplo, essa energia passou e ali vai sendo embutido dentro do ciclo da produção e da transferência dessa energia elétrica o imposto do ICMS. Certo. Só que qual que é o problema desses impostos indiretos? É que a gente não sabe como que é o cálculo. Ele não é Não é claro. claro, né? Não é uma Exatamente. coisa assim que eu olho ali, faço a soma e eu sei qual que é o resultado Não é final. aquela exata, né? Não. Vamos E dizer. aí a gente vai precisar sempre de um contador para poder explicar como que isso funciona. Inclusive, esse é um dos temas da reforma tributária, né? Tentar tornar um pouco mais É o equitativo. entendimento, tem que ficar claro para as Por quê? pessoas, né? Porque hoje não é equânime, né? Quando você chega lá na ponta, geralmente aquele que ganha menos é que vai pagar mais Paga imposto mais. pelo mesmo produto, Perfeito. né? Acho que Entendi. seria mais ou menos por aí. Ah, tá ótimo, né? E aproveitando, né? Vamos embalar. A doutora acredita que essa revisão fiscal é somente para grandes empresas? E qual o período certo para que isso ocorra? Nossa, boa. Não, de maneira nenhuma. É, Eu acho que a revisão fiscal ela é importante para toda pessoa que tenha algum tipo de relação fiscal, contábil, que tenha alguma obrigação nesse sentido e que queira deixar ali toda a sua vida contábil e fiscal muito bem regulamentada. E isso é importante. É importante, sobretudo, para pessoas que precisam trabalhar ali, seja um autônomo, uma grande empresa, seja uma pequena sim, empresa, sim, sim. né? O individual, o empresário individual ali. Eu acho que a gente pode pensar em todas essas pessoas e até a pessoa física mesmo. Também, né? A depender de como que é a rotina dela, até ela. Eu acho que Perfeito. precisa. E eu acho que é interessante a gente pensar na revisão fiscal no sentido de que ela te garante não ser autuado, né? Porque se você tem a sua documentação toda regularzinha, você consegue, por meio da revisão fiscal, achar erros Uhum. ou não, e você, quando fiscalizado, por exemplo, né, você não sofreria autuação. Seria uma blindagem? Ah, com certeza. É, Principalmente de uma eventual fiscalização surpresa, perfeito. eu acho. Aí você me perguntou de qual que é o momento certo para se fazer. Eu acho que vai depender da circunstância. Eu com, com quem eu faço planejamento tributário, se eu pensar numa empresa, se eu pensar num autônomo, eu penso muito porque eu tenho alguns clientes da área médica, né? Sim. Então, o que que eu digo? Que é sempre bom ele ter uma revisão fiscal anual. Por quê? Porque eu concilio isso com o imposto de renda dele. Tá. Isso Então, você está dizendo especificamente mais médicos, alguém que não, trabalha eu posso na pensar, linha. eu posso pensar, por exemplo, enfermeiro, Hum, um enfermeiro que ele é PJ, ok. né? Ele precisa necessariamente ter uma empresa. Então, ele é uma personalidade jurídica. Então, o que que eu faço? Para que eles estejam ali totalmente alinhados com a documentação, peço revisão fiscal para o contador. Por quê? Certo. Eu peço ela anualmente, porque eu concilio com o mesmo período em que ele vai fazer ali o imposto de renda. Então, quando eu termino a minha revisão fiscal, eu
tenho todas as documentações do ano calendário que passou Uhum. e vou prestar ali todo o checklist que eu preciso para o imposto de renda, ele já está pronto. É por isso que a parceria, no caso com o contador, ela é Ela é essencial essencial. para que você possa desenvolver todo o seu Isso. trabalho, Tem né? outros momentos aí que eu posso dizer para você que seria interessante você fazer uma revisão fiscal. Por exemplo, uma grande empresa que vai fazer aí, que vai sofrer uma auditoria. Se eu fizer uma revisão fiscal antes dessa auditoria, muito provavelmente eu não vou ter problema de ser certificado pela auditoria. É outro ponto que eu preciso usar uma revisão fiscal. Consigo pensar também ali em grandes mudanças dentro da empresa. Imagine que a empresa vai fazer uma aquisição, ou vai fazer uma fusão, vai transformar a empresa de alguma forma. Seria interessante eu fazer uma revisão Sim. fiscal antes disso, depois de implementado, né, a situação, seja lá qual seja ela, eu de novo faço outra para eu ver se efetivamente a fusão deu certo, se a transformação realmente atingiu o objetivo e se eu não estou aí tendo um prejuízo financeiro, né? Entendi. Automaticamente, nessas fusões, essa auditoria, né, além de, eu acredito que seja interna, né, do jeito que o pessoal está comentando, obrigatoriamente alguém que vem de fora querendo fazer essa fusão, né, todo esse novo processo, eles também venham a exigir, né, que quer Sim, ter porque a sua auditoria própria, né, ou alguém que realmente endosse, né, alguém com peso na mão, fala, não, essa fusão é boa, está auditada exatamente. pela consultoria X. E aí a revisão fiscal vai fazer o quê? Ela vai dizer o seguinte, ó, meus documentos estão todos ok. Eu Não tem tenho como mascarar. Não, eu tenho todas as minhas certidões e e eu não vou atravancar a fusão, por exemplo, Uhum, certo. entendeu? Se a, se as americanas tivessem feito uma revisão fiscal, eles não tinham quebrado. Com Eu certeza. acho que é por aí. Seria um órgão, alguém que realmente venha dar a canetada, né, como o termo que normalmente as pessoas usam, né? E com isso a coisa vai adiante. Exatamente, Exatamente. é por aí. Perfeito. E tenho aqui uma outra informação, né? Doutora, defesa judicial e administrativa é a melhor forma para atender uma fiscalização e execução na empresa? Trabalho em equipe com o contador? Então, aí eu preciso só entender se eles estão me perguntando se eu já estou em Já tá está, acontecendo já aconteceu e já eu aconteceu. preciso me defender. Como que eu faço assim, essa parte administrativa assim, nessa questão judicial, aonde que você poderia me auxiliar nesse momento em que eu já fui autuado? Tem A como eu autuação. recorrer a algo? Teriam duas situações, Hum, né? Eu diria o seguinte, porque aí pela pergunta eu achei que também poderia ser no sentido de, ó, eu estou sofrendo a fiscalização, certo. né? É que poderia ser também, a pessoa não deixou muito claro, na verdade, né? Ou seja, a fiscalização pode estar em curso. Aí nesse sentido eu diria que eu acompanharia a fiscalização. Se for meu cliente, ele fez Uhum, revisão fiscal, então eu estou com a documentação todo em dia. E eu diria que deveria ser acompanhado pelo contador, certo. porque é quem, na verdade, vai assinar ali o laudo da revisão fiscal. Num outro momento, se eu já estou autuado, eu acho que aí vai ser um trabalho concomitante entre o contador e o advogado Ok. tributarista, porque eu vou precisar não seria nenhuma defesa. Ali você tem que fazer uma pré-defesa administrativa, aonde você pede ao fisco que lhe dê prazo para que você regularize ali a irregularidade que foi localizada durante um Pontuada, processo. né? Tá. Porque assim, se eu penso que eu já estou autuado, se eu já estou autuado, já aconteceu a fiscalização. Então, Uhum. não está uma Já estou em fiscalização, eu outro já estou em patamar. outro patamar, né? Então, eu já fui autuado. Antes de eu apresentar uma defesa administrativa, eu posso tentar fazer uma negociação Certo. e pedir para que o fisco reavalie a infração a partir de uma correção. Porque às vezes eu fui autuado só porque a documentação não se adequou à norma que está ali vigente.
e às vezes as normas elas mudam muito rápido. Então, eu fui autuado porque eu não adequei, Certo. né? Eu não Perdi o prazo, alguma coisa Ou do até gênero. fiz, mas eu não estava com a documentação ali. Tá. Porque provavelmente eu não tive tempo de já regularizar e apresentar essa documentação dentro do fisco. Aí, nesse sentido, eu diria que sim, mais uma vez, o contador pode, através da apresentação dos documentos contábeis Uhum. fiscais, conseguir evitar que eu tenha que apresentar uma defesa administrativa. Certo. Mas aí, caso essa negociação não dê certo, obviamente que você tem que partir para a defesa administrativa e fundamentar ela muito bem para que, caso não haja um deferimento da sua defesa administrativa, você já na fase judicial tenha condições de anular o auto de infração. Que ocorreu. Perfeito. Entendi. Ok, agora temos aqui uma outra pergunta, né? Que da uma Stephanie, que ela é de Cotia. Aqui já são coisas assim mais pessoais, né? Pelo que eu percebi, separei algumas situações. Doutora, sabemos que os impostos são divididos para diversos órgãos, municípios, estados, etc. Mas como ter a certeza de que os mesmos chegarão ao seu destino final? Existe resposta para isso? Ah, tem resposta para Tem. isso, mas Será que acontece de verdade? eu acho que é assim, ó. Primeiro, eu vou falar da maneira que eu sei que existe controle. Então, vamos lá. A própria norma tem controle disso, né? Certo. Então, existe legislação que obriga, né, o Estado a alocar e direcionar essa renda diretamente para locais específicos. Aí ela colocou, Como se eu não me deveria, engano, né? Estado, Estado, município, município e tá. os órgãos, né? Então, se eu pensar aí, a legislação já está aí. Fora isso, a gente tem órgãos de controle, né? Certo. Então, a gente tem aí os tribunais de contas, que são órgãos Fiscalizadores, fiscalizadores, né? e eles são independentes justamente para isso, para que Isso. eles possam verificar e fiscalizar se isso está acontecendo da maneira como tem que acontecer. Fora isso, a gente tem o controle cidadão, né? Que por meio de portais de transparência, porque hoje a gente tem a lei da transparência, o cidadão pode fiscalizar isso Então, pessoalmente. todos nós Nós somos fiscalizadores. deveríamos, Certo. né? Principalmente aquelas pessoas que têm condições técnicas de o fazer, né? A gente tem muitos economistas, a gente tem muitos advogados, e essas pessoas também são cidadãs. Então, assim, se Ótimo. elas exercerem o direito de cidadania delas, elas também são órgãos Vai ser de possível identificar. controle, e também existem os próprios órgãos de controle interno que deveriam funcionar Perfeito. e fiscalizar isso. Acho que é isso. É isso mesmo. O Wilson do Paraná, olha, tá indo longe, hein? Vamos lá. Doutora, quando eu efetuo qualquer compra, me pede meu CPF, isso serve para que a Receita me controle e esse pequeno valor que recebo declaro no meu IR, que é muito baixo. Estou no meu direito de omitir e não passar o meu CPF? São perguntas bem pessoais, né? Eu diria que é assim. Existem momentos em que o seu CPF ele tem que ser declarado porque Uhum. tem uma exigência legal, né? Eu, particularmente, sou do tipo que eu gosto de colocar meu CPF em tudo que é lugar. É. Porque eu tenho entendimento que isso é uma garantia. É uma garantia do meu direito do consumidor. Ele é uma garantia de segurança para evitar fraudes. Ele vai funcionar no sentido de combater sonegação de imposto, que eu acho importante. Uhum. E eu acho que tirando as questões legais para eu poder responder ele, aquilo que é obrigatório, como por exemplo, para abrir conta, para pegar empréstimo, enfim, para financiar uma casa, comprar carro, que ali você tem que colocar e registrar o seu CPF, na sua compra do dia a dia, se você não quiser, é um direito que te apetece. Eu digo isso Agora, porque... ali ele está falando de imposto de renda, né? porque Se ele não quer colocar o CPF dele no imposto de renda, ele aí tá, não, o contador está aqui que a me... pessoa está com medo, né? Aí eu vou entrar nessa área. Eu diria o seguinte, que não fique preocupado, declare sim, peça o CPF, coloque o CPF em tudo que você puder.
Porque muitas vezes, quando eles vão finalizar a declaração, vê que os valores são centavos. Então, isso que fala, nossa, mas eu Eles fiz ficam tanta indignados, compra, né? porque é só isso. Mas não importa, né? Ou o contrário, muitas pessoas, aproveitando a deixa, eu comprei um carro, mas não vou declarar porque é um veículo X. Falei, não, gente, tem que declarar. Uhum. Mas por que isso tem que declarar? Amanhã você resolve vendê-lo para eventualmente comprar um com um valor maior, você tem que comprovar a sua renda daquele valor que você já o tinha. Então, porque você possivelmente, na maioria das vezes, acaba financiando a diferença e assim vai, seja para uma casa, Ou enfim. aquelas Então, casas que eu compro e o contrato de gaveta, que não trago para o principalmente, contador na hora do não, imposto as de pessoas renda. omitem muito. Eu Pois já é. tive casos de um casal, né? Minha esposa vai fazer a declaração, Newton. Falei, tá bom, só tem alguma coisa? Não, não tem nada. Aí, não, tem uma casinha lá não sei aonde. Tá bom. É que eu tenho um terreno ali em Minas. É bem assim. Começou, falando, só tem bastante Tem coisa, um né? monte de coisa É para colocar porque aqui. tá em gaveta, tá, É. porque não foi passado pro nome, porque o terreno não tá legalizado, porque os capião, enfim, N coisas que aí requer o profissional detalhar melhor para poder as coisas funcionarem como tem que ser. Fluírem, né? Mas é assim mesmo que É por acontece, né? aí. E tem, assim, uma outra história, né? Que o Lailton de Jacareí pergunta: Newton, sou empresário aqui da região, como no ramo alimentício, queijo, leites e afins. Percebo que a tributação, além de confusa, é muito extensa. É um fato. Para leigo que sou, por isso tenho contador que me auxilia nessas questões. Existe alguma forma legal, mais em conta, para não pagarmos tanto impostos? IOF, ICMS, IPI, etc, etc. Existe algum segredo, doutor, que a senhora saiba e queira nos contar? Existe. Eu acho que não tem fórmula mágica, tá? Sim. Mas aí a gente vai aqui bater de novo na tecla, que é você se preparar, né, preventivamente. Eu sempre aconselho que isso seja feito por profissionais competentes. E aí esses profissionais eles precisam trabalhar juntos, que seria o contador e o advogado. Ok. Sempre. E como que você faz isso? Eu costumo falar porque aí eu já estou falando de empresa, eu imagino que ele tem Ele um jogou um porte, ramo, né, ele que é um tem, porte é razoável. um porte É, razoável, ele tem uma estrutura que é complexa, até sem para os dúvida. próprios produtos que ele vende, que aí a gente está lidando com muitos impostos e essas Por isso incidências elas vão se encontrar em algum momento. a E preocupação. aí eu acho que, primeiro que ele tem que criar um calendário tributário dele, dentro da empresa dele. E aí ele faz isso por meio de planejamento tributário. Como que ele vai fazer isso? Ele vai atuar no sentido de fazer compensações de crédito, que ele deve ter muito aí em termos de ICMS. Ele pode trabalhar com pesquisas e desenvolvimento e se creditar nos programas de incentivo fiscal que o governo tem. Ele pode trabalhar dentro do planejamento tributário e criar uma meta, estabelecer metas de aonde ele num trabalho muito efetivo, fazendo uma revisão fiscal, que a gente já comentou o Uhum, quanto ela é importante. certo. Ali ele consegue, por exemplo, se creditar dos créditos dele, mas para além disso, ele consegue identificar pequenos vazamentos que eu diria financeiro, que torna menos efetivo a lucratividade dele. Então, por exemplo, ele vai trabalhar muito com a questão do estoque dele, né? Porque às vezes você tem um desperdício de estoque e dentro da sua empresa e que você não está identificando. E isso vai impactar no imposto. Por quê? Porque você vai pagar imposto sobre um estoque que vai ficar parado e ele não vai girar. A logística é importantíssima Importante. nesse aspecto, que tem que estar fechada para que a senhora possa Isso. analisar bem. Isso. E um processo de planejamento tributário, ele é longo, né? Existem outras formas, por exemplo, analisar o fornecedor dele, ele sofre muita incidência de, por exemplo, de IPI, ICMS, né? Como que é a relação dele com os fornecedores ou dele com os clientes? Por exemplo, se eu tenho um fornecedor que está sempre muito longe de mim,
né? A título de que provavelmente ele faz queijos e tal, então Sim, eu penso já em embalagem, essas coisas, transporte. Se eu preciso estar trazendo de muito longe, olha a incidência de ICMS que eu tenho, né? Então ele precisa planejar compra, planejar venda, ter um controle de estoque muito grande. São muitas ações dentro de um planejamento é tributário bem complexo, que né? você pode estar ali trabalhando para que você possa fazer uma economia de Até porque imposto. essa questão de embalagem é uma coisa bem delicada e Isso, então, assim, específica, e né? específica. Então, ele tem que trabalhar com várias frentes dentro da empresa, e por isso o contador e o advogado para auxiliar ele, e fazer também um grupo de estudo com os funcionários dele, né? Com o administrativo. Ele já Treinamentos, sim, o tempo inteiro. E é por isso que vem o planejamento. Teria também uma possibilidade por meio de planejamento sucessório, mas aí vai depender de se a empresa dele é uma empresa familiar, não é uma ok. empresa. E tudo isso você engloba dentro de um planejamento tributário. Mas para isso ele precisaria ter uma equipe legal, tanto dentro da empresa dele, como com o contador e o advogado. E essas Fazer pessoas toda precisam essa se parceria. conversar, entendeu? Perfeito. Para que ele possa ter essa economia que ele está Nossa, querendo doutora, aí. foi muito bom. Mais uma vez, eu sinto que ter que acabar a entrevista, mas não tem por onde. Eu gostaria que, mais uma vez, agradecer a sua presença, né, que realmente foi excelente e muito esclarecedora. Tenho a certeza de que Que bom. as pessoas que me acompanham no canal realmente, pelas perguntas, né, você percebeu que são pessoas Pois que estão é. antenados, né? Sabem do que estão perguntando, Então, ou verdade. seja, Newton, para que contabilidade tem funcionado? E as entrevistadas aqui são maravilhosas. Ai, que Não tenho o que bom. falar, só agradecer de verdade. E espero numa outra oportunidade que a senhora possa nos Sempre que eu acompanhar, puder, será um prazer. esteja convidada a quando quiser. E se quisesse as suas palavras finais aqui para o nosso canal, Gente, eu gostaria de agradecer. Eu adoro participar assim desse tipo de programa, porque eu acho que a gente consegue esclarecer as pessoas sobre o direito tributário, que todo mundo fala que é um monstro, né? Eu sim, acho muito gostoso o direito tributário, eu acho interessante, eu acho que ele tem uma influência muito grande na vida das pessoas e elas precisariam entender mais, saber mais, até para que elas possam cobrar mais do Estado, né? Cobrar mais do nosso legislador para que melhore as leis tributárias, né? Para que facilite que esse dinheiro que a gente tão suadamente uhum, dá para o Estado poder certo. funcionar, que ele volte para a gente realmente em políticas públicas eficientes. Eu acho que é por aí. Perfeito. E qual, assim, para finalizar, doutor, o seu Instagram, para que a gente possa fazer nas redes sociais todo o contato, né? Quem eventualmente lhe venha ter uma dúvida maior. As Claro. pessoas me procuram pelo canal, né? Mas sempre me perguntam e eu sempre indico, porque informação nunca é demais, Seria né? perfeito. Seria ali no Shirley Cândido Claudino, underline Chile. Tilili. Chile, é Chile lá. Eu acho que é Tili. Chile. Tá certo. É, Mas nós vamos tá colocar lá. assim no final da entrevista o nome direitinho, tá bom? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, Foi um prazer chegamos. participar, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, Adorei. chegando ao final do Pra Que Contabilidade. Esperamos numa próxima que todos vocês estejam conosco. Até mais. Tchau.